Nesta aula eu vou ensinar vocês como neutralizar uma sobrancelha com uma cor azulada. Só que essa sobrancelha, além da cor azulada, o design dela, ó, não está correto. Tá vendo que ela tá com um ponto alto aqui? E a gente sabe que a sobrancelha ela precisa ter o corpo maior e a cauda menor. Então, em média, aí 60 a 65% de corpo e de 35 a 40% de cauda. Aqui tá meio a meio, então eu vou tentar dar uma melhorada nesse desenho, mas o intuito aqui não é o desenho, é sim a cor que tá uma corzinha desejada e a gente vai neutralizar, ok? Vamos lá então. O desenho já está pronto, tá? Dei uma melhoradinha aqui nessa parte do ponto alto, dos dois lados. Algumas sobrancelhas, como eu já falei para vocês na aula de neutralização, não tem como corrigir, então nem toda sobrancelha você vai poder fazer. Em alguns casos, o melhor seria você enviar para mandar para despigmentar, né? Encaminhar a sua cliente para uma despigmentação, para que depois você possa refazer o procedimento, vai ficar muito melhor, ela vai gostar mais do resultado. Eu sei que é mais trabalhoso fazer essa despigmentação, mas você precisa orientá-la, porque nem todo o processo de neutralização fica bom. Então, casos de que a sobrancelha está extremamente escura, não vai ficar legal. O desenho está muito torto, muito incorreto. Não tente consertar, sabe? Nesse primeiro momento, foque em fazer, em criar sobrancelhas. Esses conceitos deixa para você fazer quando você já estiver mais experiente, tá bem? E mesmo assim, hoje ainda tem muitos casos que eu não pego, eu não faço, porque eu sei que não vai dar um resultado bom, aquele resultado que a cliente espera. Então, em alguns casos eu prefiro não fazer, que fazer e ficar só mais ou menos. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer. Vou agora já colocar o anestésico. Você já conhece o processo. Vou passar o dermógrafo, vou colocar o anestésico, deixar 5 minutinhos e nós vamos começar. Bem, nós vamos começar a fazer essa sobrancelha. Eu fiz todo o desenho. Agora, essa sobrancelha ela vai ser feita em 2 processos. Eu preparei 2 tintas, uma com laranja no batoque, tá? Tô usando o Hot da RB Colors. E no outro batoque eu coloquei o castanho escuro com o marrom da MAG. Por quê? Eu preciso fazer um contorno aqui, como eu mudei o meu desenho, então eu vou precisar contornar este desenho antes de neutralizar. Então eu vou fazer 2 etapas, eu vou contornar todo esse desenho, eu vou neutralizar, depois que tiver neutralizado, tirar um pouco dessa cor, tirar essa cor azulada, eu venho com a minha tinta, que é a cor que ela vai ficar, e coloco, faço tipo uma cortina bem suave por cima. É um procedimento que geralmente é rápido. Eu vou usar a agulha de 5 pontas, porque todas as vezes que vocês forem neutralizar uma cor, optem por agulhas de 3 ou 5 pontas, porque a de uma ponta vai demorar muito. Então, é uma pele que já tem uma tinta. Se você for fazer shadow, não é shadow, tá? Neutralização não se usa shadow. Então, nós vamos fazer um movimento aí de espiral. Pode ser que algumas vezes eu faça um vai e vem, como se fosse o pêndulo, mas não é shadow, ok? A shadow eu vou fazer depois que eu fizer a neutralização. Então, é um procedimento simples, tá? Eu considero simples, porém trabalhoso. Você tem que ter atenção na hora de fazer, para que realmente fique neutralizado, para que você não perca esse desenho que você fez. Não adianta fazer esse desenho e vir neutralizar. Eu não posso colocar laranja onde não tem tinta, por exemplo, aqui. E eu percebi que no meio da sobrancelha dela, deixa eu tentar mostrar para vocês, também não tem, tinta, não sei se dá para ver bem, mas não tem. Então, é mais nas bordas, tá? Tanto o inferior como o superior, e na cauda também tem que estar bastante azuladinho, mas no meio não tem, então eu não vou precisar neutralizar, não preciso pôr o laranja nessa pele onde não tem pigmento azul, porque senão vai sim ficar laranja. Vamos lá então, eu já vou deixar preparado os meus 2 batoques, já coloquei aqui a tinta, castanho escuro
porque ela tem um pelinho bem escuro, mas eu deixei bem aquecido porque essa tinta, essa sobrancelha, né, tende aí a ir pro azul, pro frio, ela tá com uma cor bem fria, então nós precisamos deixar ela com a cor bem quente. Para isso, o azul, o castanho escuro bem aquecido, ok? Vou começar então fazendo o contorno. E o contorno eu faço também com agulha de 5 pontas, tá? Em alguns casos eu faço com 2 agulhas, eu uso a de 1 para fazer esse contorno e a de 5 para neutralizar, mas a de 5, gente, ela dá para você fazer contorno tranquilamente. Ela também, se você souber trabalhar somente de forma bem delicada, somente a ponta da agulha, você consegue fazer um traço bem fino também. Vamos lá. Vou fazer um tracinho fino, mas esse traço eu preciso enxergá-lo quando eu limpar. Preciso enxergar para ver onde eu tô trabalhando. Então é sim muito importante que você faça esse contorno, tá? Nesse caso eu vou contornar ela toda, porque eu preciso guardar aqui, proteger esse desenho que eu fiz pra a gente trabalhar depois da neutralização. Nós só vamos conseguir ver como esse desenho ficou depois que a gente limpar a pele dela, mas isso só quando a gente fizer a neutralização. Uma coisa, tem algumas sobrancelhas que ela vai estar com uma cor esverdeada, ou avermelhada, ou até azulada, mas muito clara. Nesse caso, você não precisa usar o laranja para fazer essa correção, tá? Você pode diretamente colocar uma cor mais quente. Eu colocaria nessa daqui, a gente vai precisar usar porque ela tá um pouquinho escura, mas um pouco mais clara que essa já dá pra já fazer direto, porque uma sobrancelha azul, ela está o quê? Fria. Nós sabemos que a sobrancelha azul, o azul, ele se é uma cor fria, tá faltando uma cor quente, então a gente precisa aí de uma cor que contenha vermelho, que contenha laranja, né? Uma cor quente, para trazer essa sobrancelha pro castanho, que é a cor perfeita. Pronto, fiz todo esse contorno, creio que tá dando pra ver bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a minha agulha, tá? Porque ela está com o castanho escuro. Então, você pode pegar uma toalhinha, ó, e limpar assim. Tirar o excesso só desse castanho. Não é necessário tirar todo. E agora a gente vai com laranja neutralizar essas bases onde estão está com essa cor azul. Vamos lá. Ó, lembra que não é shadow, o movimento que eu faço, ó, movimento de espiral, eu já ensinei pra vocês esse movimento, tem os movimentos na aula de movimentos na micropigmentação. Então, o intuito sempre é você ser livre de modinhas, tá? Porque às vezes na micropigmentação, assim como em tudo, em maquiagem, na estética em geral, a gente também tem modinhas. E nem sempre essas modinhas dão certo. Então, você necessita sim saber de todos os movimentos, porque você vai ficar livre para escolher, criar suas técnicas e criando aí o que você acha que convém para você, tá? Então, o espiral é uma técnica bem antiga, que era muito usada para fazer sobrancelhas compactadas, as famosas esfumadas. Agora veio a shadow, que é uma sombra, um tipo de esfumado bem mais sutil. Não é pesada como era esse movimento do espiral. Mas o espiral ainda é muito útil, às vezes, para você fazer um efeito batom numa boca.
e também para neutralização. Eu não abro mão do espiral para neutralizar. Eu gosto mesmo dessa técnica e eu misturo técnicas. Olha, eu tô fazendo um espiral aqui e também, ó, faço um vai e vem. E misturo técnicas. Não tem problema nenhum. Vai virando o rosto da sua cliente. Aqui tá bem azul. Algumas vão precisar de mais passadas e outras menos. Eu creio que essa não vai precisar tanto pela cor, ela não tá com a cor tão escura. Porém, não estava tão clara pra gente fazer já direto. Colocar só uma cor quente e aquecer. Então, recapitulando, nós vamos usar aqui colorimetria, aquela aula de colorimetria. Vocês lembram que as cores, elas são formadas por 4 cores, né? As tintas de micro, aliás, são formadas por 4 cores. Preto, branco, vermelho, amarelo. Quando a sobrancelha está acinzentada, azulada, o azul, ele tem alguns motivos. Ou é a profundidade, ou é o erro mesmo na colorimetria. Antigamente, se usava a tinta azul nas sobrancelhas, para formar a micro, antes do preto, era o azul. Hoje, raras fábricas usam o azul, mas ainda é sim usado, tá? Então, algumas sobrancelhas azuladas era por erro de colorimetria. Na hora de fazer essa misturinha que a gente faz para aquecer, né? Amornar a tinta, que é a mistura do quente com frio, aí algumas pessoas não conseguiam fazer e acabava deixando a sobrancelha azulada. Ou a profundidade, se tiver muito profunda, essa sobrancelha pode ficar azul. Então, tem essas duas causas. Mas, hoje em dia, não se usa tanto mais o azul nas tintas, só que algumas pessoas ainda não tem uma mão muito leve para se trabalhar na micro e acaba azulando também, por causa da profundidade. Ela tende a ficar azulada ou até esverdeada, depende aí da tinta aplicada e a profundidade. Então, se ela está esverdeada, um fundo verde, nós sabemos que a mistura o verde é resultado da mistura do preto com o amarelo. Se nós temos essas duas cores, a micro ela precisa ser formada a tinta, para se formar a cor castanho, são usadas 3 cores. E mais o branco, que eu já falei que ele é usado mais para clarear e fixar. Então, é basicamente essas 3. Se tá só 2, tá faltando alguma. Então, se é o verde é a mistura do preto com o amarelo, nós sabemos que está faltando vermelho. Então, nós vamos pegar uma tinta com uma base avermelhada para corrigir essa sobrancelha. Você pode até usar um laranja, só que o laranja, você tem que ver se ele tem muito vermelho, porque alguns laranjas têm mais amarelo do que vermelho. E não é interessante para fazer essas correções. Sempre, nesses casos, o vermelho tem que estar em maior quantidade. Vou limpar agora esse laranja. Se precisar, fazemos uma segunda passada, senão a gente já vai colocar a outra cor. Essas cores vermelho, laranja, gente, eles fazem uma bagunça. Baguncinha mesmo. Vou precisar fazer mais uma passada, já tô vendo aqui. Deixa eu limpar bem. Só em alguns pontos que eu vou fazer essa passada, tá?
mais aqui nessa cauda. E aqui na base, embaixo. Se ela estiver muito escura, você vai precisar fazer bem. Se não estiver tão escura, é tranquilo, tá? Vou tirar o excesso agora de laranja pra passar a cor que vai ficar. Nesse caso, porque tem uma correção de desenho também. Agora, se não tem correção de desenho, quando a sobrancelha tá com desenho legal, porém com a cor que precisa de neutralizar, o que eu faço? Eu só coloco a tinta, eu não faço uma implantação, eu só, depois de neutralizar, eu coloco a tinta em cima e faço uma saturada, deixo saturar um pouco, para formar uma cortininha só para que ela vá embora com essa tinta. Só para que ela vá embora, sabe? Que ela não vai embora com essa cor laranja. Então eu faço isso. Bem aqui eu vou ter que dar uma reforçada, porque mesmo fazendo aquela passada, ó, eu tô vendo que aqui no ponto alto eu dei uma, tá muito clarinho aqui o meu desenho, ó. Então eu vou dar uma reforçada com a minha caneta em gel. Aqui. Porque eu dei uma clareada muito grande aqui. Pronto, agora nós vamos já passar a cor. E essa sobrancelha de cá vai estar pronta. E nós vamos para outra sobrancelha. Agora sim eu vou fazer shadow. Lembrando que eu deixei essa tinta muito aquecida, tá? Ela tá bem aquecida, uma cor bem linda, ó. Um castanho, assim, bem quente. E onde não tem tinta nenhuma, você precisa deixar bem marcadinho, para que quando cicatrizar, fique uma cor bonita e não fique falha. Tem que preencher bem. Vamos, aquela regra das 5 passadinhas, das 4 passadas, vale pra cá também, ok? Só que lembra que você está com uma agulha de 5 pontas. Então, ela tende a marcar mais. A mão sempre leve, pra você não deixar essa micro muito escura, muito marcada.
além do que você gostaria, né? Não acabar aí compactando. E o que é um pouco difícil com a técnica de shadow, compactar é difícil porque a técnica realmente é bem delicada. Mas se você pesa demais a mão também é possível sim isso acontecer. Gente, aqui o estúdio é numa avenida e é muito movimentado. Toda hora passa carro, toda hora passa moto, propaganda, então é muito difícil não ter algum barulho. Ó, depois dessa passadinha, se ela estiver sentindo alguma dor, a gente já põe anestésia. Você tá sentindo? Não. Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos continuar porque é um procedimento rápido. Estou passando o Clean da Nativos Care, que ele acalma a pele. Já falei pra vocês várias vezes, não abro mão e realmente os produtos que você usa no seu pré, né, que é o preparo da pele, no durante e o pós, vai fazer toda a diferença. Então, invista mesmo em produtos que agregam aí pra você, que te dê um resultado melhor, porque vale a pena. Esse produto da Nativos Care é um deles, eu já falei pra vocês várias vezes o porquê. Nossa pele, ela entra aí num processo inflamatório durante a micropigmentação e quando a gente reduz esse processo acalmando a pele, o resultado aí na fixação, na cicatrização é bem melhor. Mais uma passada. Lembrando que agora eu estou fazendo shadow, tá, meninas? Agora sim é shadow. Por cima aí da parte neutralizada. Mas, olha, eu não vejo mais o fundo azulado, tá? Ele já foi completamente coberto, não tem mais azul aqui. Agora é só acertar mesmo o desenho, deixar uma cor bem bonita, pra quando ela cicatrizar. Ter um resultado aí satisfatório.
Aqui, gente, não tem como fazer um pontilhismo, porque ela tá com a cor azuladinha, então não vai... Pode até fazer, mas eu creio que não vai pegar tão bem. Deixa eu dar uma limpadinha antes da gente finalizar, pra dar uma olhada, porque a tinta é escura, a sobrancelha é escura, aí a gente vai passando, às vezes não dá pra ver bem. E sem contar que é bom dar uma acalmada aí na pele durante o procedimento. Ó, já tá bem bonita. Só um detalhe aqui no início pra gente finalizar. Não tem mais nenhum azul. Aqui no início tá um pouquinho da laranja, ó. Vamos agora dar uma melhoradinha aqui, cobrir esse laranja para finalizar. Eu lembro que eu falei para vocês que a agulha de 5 pontas, ela pigmenta muito mais rápido, né? Então, cuidado com o peso da mão para não deixar ela muito forte, alguma coisa assim. Creio que essa daqui já está pronta, vou dar uma limpada e nós vamos para a próxima. Vou limpar e a gente vai fazer a sobrancelha. Está pronta, vamos agora fazer a segunda. O mesmo processo, eu vou marcar essa sobrancelha, vou contornar para não perder o desenho e depois eu vou neutralizar com laranja onde precisa e posteriormente preencher com a shadow. Vamos lá. Minha agulha saiu aqui, eu acho, não sei, deixa eu ver. Ok. Quando você trabalha com agulha de 5 pontas, ela sempre pega muita tinta. Então, você precisa trabalhar de forma ágil, porque senão você vai perder, vai ter muito desperdício, sabe? Muito mesmo.
Estou contornando o desenho, contornar ele todinho. Vai virando o rosto da modelo, da cliente. Ok. Deixa sua tinta, limpa a sua biqueira, que é a ponta da agulha. Não precisa limpar tanto, não tem problema misturar um pouco a tinta nesse caso aqui. E agora a gente vai com laranja fazer o mesmo procedimento. Ó, espiral. Nós temos lá no movimento que vocês aprenderam 2 tipos de espiral, o aberto e o fechado. Em alguns casos, onde está mais saturada a tinta, mais azul, nós vamos fazer o fechado. Outros casos, onde não está tão saturado, você pode fazer o espiral aberto. Aqui ela tem alguma ondulaçãozinha. Aqui não tem tinta, que é o ponto alto onde eu desenhei, então aqui, ó, eu vejo que ela tá bem azul. Deixa eu só chegar um pouco mais dessa tinta pra cá. A tinta, o ar pega bem em cima, então a tinta está secando muito rápido. Só estou fazendo mais nas bordas, tá? Porque essa daqui, lembra que eu mostrei pra vocês? Não tem muita tinta nos meios, é mais aqui na borda. Então, a gente vai neutralizar somente onde tem a tinta. Não precisa passar na sobrancelha toda, não tem o porquê passar na sobrancelha toda. Nas bordas, tanto em cima como embaixo. E depois na parte da frente, que tem bastante. Inclusive, ó, se você conseguir comparar aqui as duas sobrancelhas, tá vendo? A diferença de cor. Como essa aqui já mudou bastante. Gente, tem sobrancelha que ela já fica na mesma hora, muda a cor assim. Quando você passa o laranja e limpa, já fica um castanho lindo. Quando ela tá com um azul mais vivo, sabe? Você vê na hora. E neutralização, às vezes, dependendo da cor que tiver, uma sessão não é o suficiente, você pode precisar fazer pelo menos 2 sessões. Se atente a isso também. E deixa bem claro para a sua cliente. Eu prefiro limpar com algodão. Olha a sujeira.
A bagunça que a gente faz com essas tintas, gente. Mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho do azul, principalmente aqui e aqui, ó. Tá vendo bem no pé, bem na base do início da sobrancelha. Tá bem azuladinho. Ó, eu fiz isso aqui só pra marcar onde eu vou passar e agora eu venho e passo. Já tá mudando a cor. São pontos específicos, como eu falei, não é toda a sobrancelha, então não queira passar na sobrancelha inteira sem necessidade, não precisa. Você vai passar somente onde precisa. A cauda dela tá bem azul. Ok. Agora a gente pode vir já com uma cor. Deixa eu só preparar aqui, pegar aqui um outro algodão. Eu gasto muito algodão. Quando ele começa a ficar muito sujo, eu já quero descartar. Agora é a shadow, lembra aí das nossas 4 passadas. A gente conseguiu um resultado bem bom. Não sei se vocês conseguem ver a linha. Tá bem sutil, mas dá pra ver. É assim que tem que ficar mesmo, sutil, pra gente, pra quando cicatrizar, não ficar vendo essa linha, mas de forma que nós consigamos ver, tá? A gente consiga ver. Sempre pegando mais tinta. Fiz a primeira, agora eu vou pra segunda aqui. Terceira. Vamos ver. Quarta passadinha. Agora eu vou passar bem nesse ponto alto. Dá bastante tinta. Lembra de sempre esticar bem, tá? A pele. Ó, eu tô esticando, porém eu não tô apertando em cima do olho dela. Isso machuca o olho. Quem tem algum problema é pior ainda. Você vai piorar, agravar o problema da cliente. Não pode, jamais. E mesmo se ela não tiver problema no olho. O olho é uma coisa muito delicada, a gente tem que tomar muito cuidado.
em breve eu quero lançar aqui pra vocês o curso de micro nos olhos, tá? Eu estou aqui pensando, estava pensando hoje em colocar aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí no seu trabalho também, algo a mais para mostrar para o cliente, para entregar. Elas gostam muito. E a micro nos olhos é totalmente segura, não precisa ter medo de executar a técnica. Se você fizer da forma que eu vou ensinar, que é uma forma segura, tem a técnica correta até para você segurar os olhos da cliente, para ela, se caso ela puxar ou algo assim, você não perder esse controle, esse domínio aí. Então, é bem tranquilo. Bom, tô aqui no outro quadrante já. Tem que ficar pegando tinta, porque essa agulha, ela pega bastante tinta, ela chupa muita tinta do batoque e já joga de uma vez aqui, então sempre com cuidado. Eu estou na minha segunda passada. Como tem tinta aqui, eu vou descer aqui na minha terceira passada com a tinta que tá aqui na pele, vou trabalhar ela. E agora eu posso limpar pra eu vir pra minha quarta passadinha, se precisar. Olha como vai mudando, gente. Lembrando que esse procedimento não está pronto, ela vai cicatrizar, vai passar ainda, né, por uma fase de cicatrização antes de estar pronta. Antes de ir lá, ó, eu vou fazer mais um pouco bem aqui. Ok, vou virar o rosto dela um pouco para fazer esse início. Lembra da mão, está bem leve, principalmente nesse começo. Vocês viram que não saiu nada de sangue? Porque a micro é superficial, é assim que deve ser. Trabalhos muito profundos geram cores indesejadas, além de técnica bem grosseira. Bem, agora eu vou dar uma limpada. Vou passar o Clean da Nativos Care, vou dar uma olhada como está, onde precisa passar mais, se precisa ainda de alguma passadinha. Eu acho que já está ótima. Eu gosto de sempre levantar, uma dica para vocês. Você tá sentada, sempre levanta, dá uma olhadinha
compare as duas sobrancelhas, tá? Lembrando que sempre que você terminou primeiro, ela vai ficar escura, mais escura que essa, por isso a importância de ter um padrão aí na quantidade de passadas. Você vai saber quantas vezes você passou para que fique igual, para que não corra o risco de quando cicatrizar ficar uma mais clara e outra mais escura. Então, muita atenção nisso. Eu vou dar uma última passada, para mim já está bom, mas só aqui nessa parte da base. E nós já vamos finalizar. É bem rápido esse procedimento, pelo menos nesse caso aqui, que não tá tão escura. Tem casos que a gente tem que passar duas ou três vezes o laranja para neutralizar. Não foi o caso dessa sobrancelha. Minha mão bem leve. Olha bem essa base. Sempre muita atenção na base da sobrancelha, viu? Que é onde precisa e deve estar mais desenhada, mais marcada. Vamos agora limpar, tirar toda essa sujeira. Vou passar o Clean novamente, eu uso ele mesmo o tempo todo. É meu aliado aí nos meus procedimentos de micro, tanto labial como de olhos, de sobrancelhas. Eu sempre uso ele. Há alguns anos, gente, não é de hoje, tá? Nunca deixe a cliente de vocês ir embora toda suja, com marcas. Por exemplo, aqui no nariz eu tenho marcas, né, que eu desenhei e fiz um mapeamento nela, então fica um pouco sujinha mesmo. Nunca deixe ela ir embora assim, não. Sempre dá uma olhadinha, limpa bem, porque senão ela vai ficar brava com você. Olha, prontinho. Fizemos aqui a neutralização e esse foi o resultado das duas sobrancelhas, ó. Já não está azul, tá com fundo levemente laranja em alguns pontos, mas é normal, ela vai cicatrizar e ela não vai ficar assim. Ela vai ficar com um castanho, uma cor bem bonita. Espero que vocês tenham entendido aí como faz o processo de neutralização e tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida você já sabe, nós temos a nossa comunidade, onde eu vou estar te dando todo o suporte necessário. Até a próxima aula.